Olá pessoal, meu nome é Magda e a gente vai estudar aqui processo penal. Especificamente hoje a gente vai estudar as questões prejudiciais no processo penal. Vamos lá? O que são questões prejudiciais pro processo penal? Primeira coisa, as questões prejudiciais estão previstas nos artigos 92 a 94 do Código de Processo Penal. E um conceito básico de questões prejudiciais é que as questões prejudiciais são questões de ordem penal ou extrapenal, ou seja, elas podem ser do mesmo ramo do processo penal ou de um ramo diferente, de ordem extrapenal, que devem ser sempre decididas antes da questão principal. Então a questão prejudicial, ela sempre será analisada antes do mérito principal, antes de uma sentença condenatória e absolutória. E por que ela deve ser analisada antes do mérito principal? Porque a questão prejudicial, ela interfere na tipicidade do tipo penal. Ela é uma elementar do tipo penal. Por esse motivo, é que ela deve sempre ser analisada antes do mérito principal, porque ela vai influenciar na existência ou não do delito. Então, uma questão prejudicial, repetindo aqui para vocês, é uma questão de ordem penal ou extrapenal, que deverá ser analisada sempre antes do mérito principal, porque ela é uma elementar do tipo penal. Ela interfere na tipicidade do tipo penal. E vejam que quando eu falo que ela interfere na tipicidade, aqui eu já estou excluindo a ilicitude e a culpabilidade. As questões prejudiciais, elas não vão interferir na ilicitude ou na culpabilidade do tipo, mas já na própria tipicidade, no próprio fato típico do nosso tipo penal. Um cuidado que a gente tem que ter é que não pode confundir questões prejudiciais com questões preliminares. Por que não pode haver essa confusão? As questões preliminares são questões de ordem processual, que são incidentes processuais que acontecem ao longo desse nosso processo penal, mas que não vão interferir na existência ou não do delito, mas simplesmente na existência ou não do próprio processo. A gente vai ver, quando ver as características das questões prejudiciais, essa diferença com as questões preliminares. Mas as questões preliminares são de ordem processual, que interferem na regularidade do processo e não na existência ou inexistência do tipo penal. Ok? Um exemplo de questão prejudicial para facilitar essa visualização para vocês é no delito de bigamia, previsto no artigo 235 do Código Penal. Delito de bigamia fala o seguinte: contrair, sendo casado, novo casamento. Se o sujeito está respondendo pelo delito de bigamia, ele pode apresentar no processo penal uma questão prejudicial e informar o juiz penal que ele está discutindo a validade do seu primeiro casamento, falando que o primeiro casamento, por exemplo, foi nulo, que nunca aconteceu, que ele nunca foi casado. Então vejam aqui que o casamento é uma questão prejudicial, porque a partir do momento que o primeiro casamento é declarado nulo ou que o primeiro casamento nunca existiu, o delito de bigamia não se consuma. Eu preciso então ter o primeiro casamento e um segundo casamento para ter o delito de bigamia. A partir do momento que eu excluo o primeiro casamento, eu já não tenho mais o delito de bigamia. Então, o casamento é uma questão prejudicial para o delito de bigamia. Tudo bem? E quais são as características das questões prejudiciais? Primeira característica, anterioridade. Como eu falei para vocês, as questões prejudiciais sempre deverão ser analisadas antes do mérito principal. Por isso ela tem essa característica de anterioridade. Ela vai ser analisada antes do mérito principal, já que, de novo, ela influencia na existência ou não do próprio tipo penal. Então, a análise da questão prejudicial, ela precede o próprio mérito da questão principal. Uma segunda característica é a essencialidade, a necessidade. A questão prejudicial, ela tem que ser uma elementar do tipo penal. Ela não pode ser uma mera circunstância do tipo. Ela tem que estar no próprio tipo penal, tem que influenciar na existência do tipo. Questão prejudicial e o tipo penal, eles se alinham e um acaba dependendo do outro para existir.
Não basta ser uma mera circunstância, tem que ser uma própria elementar do tipo penal. E a última característica é a autonomia. A questão prejudicial ela existe por si só. Eu não preciso de um processo penal em andamento para discutir a questão prejudicial. A questão prejudicial ela existe por si só. Por exemplo, no nosso caso da bigamia, eu posso discutir a validade do meu casamento sem estar respondendo o processo por bigamia? Sim, eu posso discutir o casamento sem que eu tenha esse processo por bigamia. No outro exemplo, é o exemplo no delito de abandono material. Eu posso discutir a paternidade e a filiação num processo à parte, sem que eu esteja respondendo pelo delito de abandono material. Então, a questão prejudicial, ela tem vida por si só. Ela não precisa de um processo penal para existir. E aqui entra mais uma diferença com as questões preliminares. As questões preliminares, que eu falei para vocês que são questões de ordem processual, elas não existem sem um processo penal em andamento. Um exemplo de questão preliminar são as nulidades. Se eu retirar o processo penal, eu não tenho como fazer uma alegação de nulidade. Ela deixa de existir naquele processo. Então, as questões prejudiciais, elas possuem autonomia, elas vivem por si só, e as questões preliminares não. As questões preliminares dependem de um processo em andamento. Quanto à classificação das questões prejudiciais, como que elas funcionam? Uma primeira classificação vai falar a respeito da natureza das questões prejudiciais. E aqui a gente divide em duas: homogêneas e heterogêneas. As questões prejudiciais ditas homogêneas, comuns ou imperfeitas são aquelas do mesmo ramo do direito que eu estou trabalhando. Se aqui eu estou trabalhando com o direito processual penal, a questão prejudicial é do direito penal. Essa questão homogênea aqui, ela não é trabalhada nos artigos 92 a 94 do Código de Processo Penal. No nosso Código de Processo Penal, no 92 a 94, a gente só trabalha com as questões prejudiciais heterogêneas. Então, as questões ditas homogêneas são aquelas do mesmo ramo do direito que eu estou trabalhando. Aqui no nosso caso, direito penal. Por exemplo, no delito de receptação. É você adquirir um bem sabendo que é produto de crime. Tem essa elementar saber que é produto de crime. Tem que analisar se houve esse crime anterior ou não. E crime é de competência de quem? Do próprio direito penal e processual penal, do mesmo ramo do direito que eu estou trabalhando aqui. Então, o exemplo aqui de questão prejudicial homogênea é o delito de receptação. Já as questões prejudiciais heterogêneas ou incomum ou perfeita são aquelas que são de outros ramos do direito, que não do direito penal processual penal. São de ordem extra-penal. E aqui pode ser do direito civil, direito tributário, direito empresarial, qualquer outro ramo do direito que não seja do direito penal ou processual penal. E aqui, novamente, o exemplo é o artigo 235 do Código Penal, delito de bigamia. O casamento é uma questão prejudicial de ordem extra-penal. Casamento, a gente não discute a validade dele dentro do direito penal. A gente deixa isso lá para o direito civil. E lá eles vão discutir a validade desse casamento ou não. Então, quando eu digo que uma questão prejudicial é homogênea, ela é do mesmo ramo do direito. E quando eu digo que uma questão prejudicial ela é heterogênea, é que é do ramo extra-penal, outro ramo do direito, que não o direito processual penal. Essas sim são tratadas pelo nosso código nos artigos 92 a 94. Ainda na classificação, a gente tem uma segunda classificação quanto à competência para julgamento dessas questões prejudiciais. E a primeira subclassificação dentro da competência é a questão prejudicial não devolutiva. O que é uma questão prejudicial não devolutiva? Essas aqui são questões prejudiciais em que o juiz penal será sempre competente para analisar a questão. São as questões prejudiciais homogêneas. As questões prejudiciais homogêneas, elas são
não devolutivas, porque elas são de competência do próprio juízo penal. Então, o próprio juiz penal vai fazer a análise. Ele não devolve essa matéria para um outro juiz fazer a análise da questão prejudicial. A competência é dele mesmo. Não há essa devolução. Por sua vez, a gente ainda tem as questões prejudiciais devolutivas, que são aquelas em que o juiz penal vai devolver a questão prejudicial para que um outro juiz faça análise. São as questões prejudiciais heterogêneas. Porque aqui o juiz penal, ele não tem competência para analisar essa questão prejudicial. Ela foge da competência do juízo penal. Então, as devolutivas é que há devolução dessa matéria para análise pelo juízo extrapenal. E as devolutivas ainda elas podem ser separadas em absolutas ou relativas. As devolutivas absolutas são as questões prejudiciais do artigo 92, em que o juiz penal nunca poderá analisar a questão prejudicial. O juiz penal, ele sempre deverá devolver essa matéria para o juízo extrapenal, para que ele faça análise da questão prejudicial. Nas devolutivas absolutas, o juiz penal não pode se manifestar sobre a questão prejudicial. Se ele se manifestar sobre essa questão prejudicial do artigo 92, é causa de nulidade absoluta. O juiz penal ele é obrigado a devolver essa matéria para análise pelo juízo extrapenal. Ok? Por sua vez, as devolutivas relativas são aquelas que o juiz penal pode ou não analisar a questão prejudicial. A gente vai ver, ao analisar o artigo 93, que depende do preenchimento de alguns requisitos para saber se o juiz penal vai ou não analisar essa questão prejudicial. Mas sempre lembre, se o juiz penal fizer análise de uma questão prejudicial devolutiva relativa, ele sempre fará de maneira incidental. Ele não analisa com total competência aquela matéria, já que ela é de ordem extrapenal. Então, a análise de uma questão prejudicial relativa pelo juízo penal, ela sempre será de maneira incidental. Tudo bem? E uma última classificação ainda trata dos efeitos das questões prejudiciais dentro do processo penal. Quais seriam os efeitos de uma questão prejudicial? O que elas geram aqui para o processo penal? Uma primeira classificação vai falar que, quanto aos efeitos, a questão prejudicial ela pode ser chamada de questão prejudicial obrigatória. E, de novo, a obrigatória são aquelas do artigo 92 do Código de Processo Penal. O que quer dizer quando eu falo que uma questão prejudicial tem como efeito, ela é chamada de obrigatória quanto ao seu efeito? Quanto ao efeito, eu chamo uma questão prejudicial obrigatória na suspensão do processo penal. Quando eu estou trabalhando com as questões prejudiciais do artigo 92, enquanto essa questão está sendo discutida lá no juízo extrapenal, o processo penal obrigatoriamente deverá ficar suspenso. O juiz penal ele tem que suspender o curso do processo penal enquanto a questão prejudicial está sendo discutida lá no juízo extrapenal. Por exemplo, suspendo o processo que está apurando o delito de bigamia enquanto a questão casamento está sendo apurada lá no juízo extrapenal. E aí a pergunta é, até quando fica suspenso esse prazo aqui? O artigo 92 vai falar pra gente que esse prazo, o processo penal, ele fica suspenso até o trânsito em julgado da ação no juízo extrapenal. Então, o prazo de suspensão nas questões prejudiciais ditas obrigatórias é até o trânsito em julgado do processo lá no juízo extrapenal. Enquanto eu estiver discutindo o casamento lá, enquanto aquela decisão não transitar em julgado, eu não sigo o curso do processo penal. Tudo bem? E uma outra pergunta que sempre aparece é, eu posso suspender o trâmite do inquérito policial? Se durante o inquérito eu já informo, por exemplo, que estou discutindo a validade do meu casamento, pode haver a suspensão do inquérito? Não.
O inquérito policial, ele não será suspenso. O inquérito policial segue seu trâmite normal, é encaminhado ao Ministério Público, depois de oferecida a denúncia e recebida pelo magistrado, aí sim o processo poderá ser suspenso. Mas o inquérito policial não será suspenso. Ele segue seu curso normal. Tudo bem? Uma última observação aqui, a seguinte. Suspenso o processo penal, o curso do processo, obrigatoriamente fica suspensa o curso do prazo prescricional, fica suspensa a prescrição. Claro, eu não poderia suspender o processo, aguardar o julgamento lá no juiz extrapenal e deixar a prescrição correndo. De repente poderia ocorrer uma prescrição aqui, ser extinta a punibilidade do sujeito, enquanto eu estou aguardando ainda o resultado lá do outro processo. Então, no momento em que é suspenso o processo, obrigatoriamente eu suspendo também a prescrição. Tudo bem? Ainda dentro dos efeitos, nós temos as chamadas questões prejudiciais facultativas, que são as do artigo 93 do Código de Processo Penal. Essas questões prejudiciais facultativas também estão relacionadas quanto à suspensão ou não do processo penal. Aqui, o juiz penal ele pode ou não suspender o processo penal. Vai depender de preencher alguns requisitos que a gente vai estudar no artigo 93. Mas no 93 não há obrigatoriedade do juiz penal suspender o curso do processo enquanto a questão está sendo discutida lá no juízo extrapenal. O juiz penal vai analisar as circunstâncias e, se preencher alguns requisitos, ele pode suspender o curso do processo penal. Mas ele tem essa faculdade, ele não é obrigado a suspender, como a gente viu aqui no 92. No 92 ele é obrigado. No 93 ele já tem essa faculdade, ele pode ou não suspender. E se suspender, por quanto tempo ele suspende? Aqui é diferente do artigo 92. No artigo 93, a gente não tem um prazo. Eu não tenho um prazo pré-fixado de quanto tempo o processo ficará suspenso, como no anterior, que diz até o trânsito em julgado. Aqui não. Aqui fica a critério do juiz penal fixar um prazo, seja de 6 meses, 1 ano, 2 anos, o quanto ele entender razoável, que a gente vai ter uma decisão lá no juízo extrapenal. Então aqui eu não tenho um prazo pré-fixado. O prazo será fixado pelo juízo penal. E novamente a pergunta, suspende o curso do inquérito policial? Também não. Aqui, se eu estiver ainda no curso de inquérito policial, eu não vou suspender. O inquérito segue o seu procedimento normalmente. Ele não será suspenso. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. Quanto ao sistema de solução dessas questões prejudiciais, como que funciona a solução dessas questões prejudiciais? Como que eu faço para solucionar essas questões prejudiciais? Aqui a gente tem 4 sistemas para trabalhar. E o primeiro deles é o chamado sistema da cognição incidental. O que quer dizer cognição incidental? Aqui vai dizer que o juiz penal sempre será competente. Sempre competente para analisar a questão prejudicial. Não importa de que ordem seja a questão prejudicial, se ordem penal ou extrapenal. O juiz penal sempre será competente para fazer a análise dessa questão prejudicial. Qual que é a vantagem de se adotar esse sistema aqui? A celeridade processual. Vejam que nesse sistema eu não vou precisar aguardar o trâmite de uma ação extrapenal, julgamento, trânsito e julgado, para daí retomar o curso do processo penal. Não. O próprio juiz penal chama toda a responsabilidade para si e ele mesmo julga essa questão prejudicial, ele faz análise dessa questão prejudicial. Qual que é a crítica que se apresenta a esse sistema da cognição incidental? É que eu violo o princípio do juiz natural. Eu estou violando competências. O juiz penal ele não tem competência para analisar questões de ordem extrapenal. Então a crítica é que a violação ao princípio do juiz natural. A violação de competências aqui. Ainda no segundo sistema,
a gente tem o sistema da prejudicialidade obrigatória. O que é prejudicialidade obrigatória? Diferente da cognição incidental, aqui o juiz penal nunca será competente para fazer a análise da questão prejudicial. Não importa se ela é de fácil solução, de média solução, de difícil solução, o juiz penal nunca fará a análise da questão prejudicial. Questão prejudicial sempre será analisada pelo juízo extrapenal. Qual que é a vantagem desse sistema? Aqui eu respeito o princípio do juiz natural. Eu respeito a competência de cada juiz. O juiz penal vai analisar as matérias de ordem penal e o juiz extrapenal as matérias de sua competência. Qual que é a crítica a esse sistema? É em razão que há uma demora, há um retardo no processo penal. Se não da cognição incidental eu tenho a celeridade, aqui eu já não tenho mais essa celeridade processual. Tudo bem? Próximo sistema de solução é o sistema da prejudicialidade facultativa. E aqui, o juiz penal ele pode ou não analisar a questão prejudicial. Aqui vai depender do preenchimento de alguns requisitos que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui fica a faculdade do juiz. Ele pode ou não analisar essa questão prejudicial. Sempre lembrando que se ele analisar a questão prejudicial aqui, será sempre de maneira incidental. Então, no sistema da prejudicialidade facultativa, o juiz ele pode ou não analisar a questão prejudicial, ok? E o último sistema é o sistema eclético ou misto, e é esse que é o adotado pelo nosso Código de Processo Penal. Sistema eclético ou misto. E por que o Código de Processo Penal adota esse sistema? Porque para o artigo 92, a gente adota o sistema da prejudicialidade obrigatória. E para o artigo 93, a gente adota o sistema da prejudicialidade facultativa. Por isso que a gente adota o sistema eclético ou misto, porque depende de qual questão prejudicial eu estou tratando. Se eu falar da 92, eu adoto o sistema da prejudicialidade obrigatória, em que o juiz penal nunca poderá fazer a análise dessa questão prejudicial. Se eu estiver falando do artigo 93, o juiz penal pode ou não fazer essa análise da questão prejudicial. E falando tanto dessas questões prejudiciais e tanto dos artigos 92 e 93, vamos analisar agora cada um deles. Começando pelo artigo 92. O artigo 92, ele trata das questões prejudiciais relativas ao estado civil das pessoas. Quando a gente fala em questões prejudiciais relativas ao estado civil das pessoas, automaticamente eu tenho que fazer o link com o artigo 92. Saber que uma questão prejudicial do estado civil das pessoas é aquela prevista no artigo 92. Vamos ler o artigo 92? Acompanhem aí comigo. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Parágrafo único. Se o crime for de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada com a citação dos interessados. Vamos desmembrar aqui esse artigo para facilitar essa visualização, mas vejam que eu já fiz umas anotações aqui. E é isso que é importante dentro desse artigo. Vamos lá então. Quais são os pressupostos de uma questão prejudicial do artigo 92? Primeira coisa, a questão prejudicial ela tem que guardar relação com o mérito. Como eu falei para vocês lá no início, questão prejudicial ela é uma elementar do tipo penal. Ela está relacionada à própria tipicidade do tipo penal. Ela não pode ser uma mera circunstância.
do delito. Ela tem que afetar a existência ou não do tipo. Por exemplo, a questão do casamento. O casamento na bigamia é uma elementar do tipo. Se o primeiro casamento nunca existiu ou foi declarado nulo, eu não tenho mais o delito de bigamia. Então, o casamento pro delito de bigamia é uma elementar. Situação diversa é nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O sujeito que pratica uma lesão corporal contra sua esposa não pode alegar que era casado com ela e que em razão do casamento ele estava autorizado a praticar lesão corporal contra a sua esposa. Vejam que aqui o casamento é uma circunstância que vai agravar o delito de lesão corporal. Porque não é que o sujeito está casado que isso autoriza ele a bater na sua esposa. Óbvio que não. Então vejam que o casamento para o delito de bigamia é uma elementar, é uma questão prejudicial. Já o casamento, no caso de delito de lesão corporal, o sujeito alegar que era casado com a vítima e que por esse motivo estaria autorizado a bater nela, vejo que não é uma elementar. O delito de lesão corporal, se eu retirar o casamento, continua existindo. O casamento é uma circunstância que agrava o delito nesse caso aqui. Então, para ser uma questão prejudicial, tem que ser uma elementar do tipo penal. Estar relacionada à própria existência ou não do tipo. Um segundo pressuposto é que essa alegação tem que ser séria e fundada. Tem que ter um mínimo de razoabilidade naquilo que o sujeito vai alegar. Por exemplo, eu não posso alegar uma questão prejudicial, vamos usar o delito de bigamia, falando que meu primeiro casamento é nulo porque eu casei com alienígena. Essa alegação não é séria e fundada. O juiz penal vai olhar para você e o próprio juiz civil e vai rir. Vai falar, você tá louco, né, meu amigo? Não dá. Essa alegação não tem mínimo de razoabilidade. Um outro exemplo é querer no delito de bigamia alegar que vai discutir o casamento porque estava sendo traído. Olha, desculpa, você pode se divorciar, pode pedir o divórcio, mas isso não vai eximir você de repente estar respondendo pelo delito de bigamia. Então a alegação ela tem que ter um mínimo de razoabilidade, tem que ser séria, tem que ser fundada. E um terceiro pressuposto é que esteja relacionado ao estado civil das pessoas. O que é estar relacionado ao estado civil das pessoas? São as relações de parentesco. Aqui a doutrina costuma falar que são as relações de direito de família. É o casamento, ascendência, descendência, todas essas questões de ordem de direito de família são tratadas aqui no artigo 92 como uma questão prejudicial, ok? E quais são as consequências de eu trabalhar com as questões prejudiciais do artigo 92? Primeira delas, suspensão do processo e da prescrição. Lembra que eu falei para vocês que quanto aos efeitos a gente tem as questões prejudiciais obrigatórias? Aqui estão elas. Quando eu trabalho com uma questão prejudicial do artigo 92, obrigatoriamente eu tenho que suspender o curso do processo penal. Juiz penal, em hipótese alguma, por favor, nunca poderá se manifestar sobre uma questão do artigo 92. Se ele se manifestar sobre uma questão prejudicial do artigo 92, é causa de nulidade absoluta. Juiz penal aqui não tem competência nem incidental para analisar uma questão prejudicial do artigo 92. Então, primeira coisa, suspensão do processo. Suspendeu o processo, claro, suspende o curso do prazo prescricional. Não posso deixar a prescrição correndo enquanto eu estou discutindo essa questão lá no outro juízo. Não teria lógica suspender o processo e manter o curso da prescrição. Então, suspende o processo, suspende a prescrição. Até quando essa suspensão? Lembrem lá, até o trânsito em julgado, lá no juízo extrapenal. Lembram aqui que o artigo falou? Dirimida por sentença passada em julgado. Então eu tenho que aguardar o trânsito em julgado da decisão lá no juízo extrapenal para seguir com o processo penal aqui, ok? Uma segunda consequência, a produção de provas consideradas urgentes. Ainda que o processo esteja suspenso,
se o juiz penal entender que há provas urgentes, ele pode determinar a produção dessas provas. De repente, eu tenho uma testemunha que já está lá com seus 99 anos. Você sabe que se você for esperar terminar lá o processo no juízo extrapenal, de repente essa testemunha já não esteja mais aqui, tenha sido levada embora. Então, o juiz pode determinar a oitiva dessa testemunha, ainda que eu esteja com o processo suspenso, porque é uma prova de natureza urgente. De repente, tem uma perícia a ser realizada, o juiz já pode determinar que a perícia seja realizada antes que desapareçam os vestígios. Então, ainda que o processo esteja suspenso, o juiz penal ele pode determinar a produção de provas consideradas urgentes. Aqui a gente pode se apoiar no artigo 225 do Código de Processo Penal, que trata dessa questão da produção de provas urgentes. E uma última consequência ao se trabalhar com as questões prejudiciais do artigo 92 é a intervenção do Ministério Público na ação civil. Pode ser que quando eu trabalho com uma questão do prejudicial do 92, o sujeito está respondendo aqui por bigamia no processo penal, e ele já está discutindo seu casamento lá no juízo extrapenal. Pode acontecer de eu já ter as duas ações, em andamento, a penal e a extrapenal. Já tenho as duas ações em andamento. Se eu já tiver as duas ações em andamento, o promotor aqui do juízo penal pode interferir lá no juízo civil para garantir a celeridade daquele processo. Parágrafo único fala isso aqui pra gente. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada. Então, o promotor aqui do juízo penal pode interferir lá na ação do juízo extrapenal para garantir a celeridade. Mas pode acontecer de o sujeito estar aqui respondendo por bigamia e, de repente, não ter ajuizado ainda a ação lá no juízo civil. Não está discutindo a validade do casamento dele. Mas ele vem e fala, olha, juiz penal, eu vou discutir a validade do meu primeiro casamento. Se você vai discutir, o que o Ministério Público faz? O Ministério Público se adianta e ajuiza a ação lá no juízo civil. Ele assume a titularidade dessa ação e vai lá no juízo civil e ajuiza a ação para discutir a validade. Pede a intimação de todos os interessados e segue naquela ação. De novo, para garantir a celeridade. Porque se a gente for depender da boa vontade do acusado, ele vai demorar para promover essa ação civil. Então, o Ministério Público, aqui no 92, ele tem essas duas opções. Se a ação no juízo extrapenal ainda não foi proposta, ele vai lá e propõe. 2, se a ação já estiver em curso, ele vai lá fazer a interferência para garantir a celeridade do trâmite da ação no juízo extrapenal. Ok? Essa, então, é a questão prejudicial do artigo 92. As questões prejudiciais relativas ao estado civil das pessoas. São aquelas de relações familiares. Casamento, ascendência, descendência e tudo mais que possa ser enquadrado no direito de família. Ok? Vamos para a questão prejudicial, então, agora do artigo 93 do Código de Processo Penal. A questão prejudicial do artigo 93, a nomenclatura é questão prejudicial não relativa ao estado civil das pessoas. Vamos ler, então, o artigo 93? Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no capítulo anterior, da competência do juízo civil, e se nesse houver sido proposta ação civil para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre o direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Parágrafo 1º. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado se a demora não for imputada à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando a sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa.
Então, essas são as questões prejudiciais não relativas ao estado civil das pessoas. E quais são os pressupostos? Novamente, a questão prejudicial ela tem que ser uma elementar do tipo penal. Tem que afetar no mérito da questão principal, na existência ou não do tipo penal, assim como na 92. Um outro pressuposto é que essa questão tem que ser de difícil solução. Se o juiz penal entender que a questão é de fácil solução, ele mesmo assume a responsabilidade e decide acerca dessa questão prejudicial. Tem que ser uma questão de difícil solução. Por exemplo, a questão de demarcação de terras. Tem delito, por exemplo, abandonar animal em propriedade alheia. Você tem que fazer demarcação de terras, se for discutir se a propriedade era alheia ou não. É uma questão de difícil solução para o juiz penal fazer essa análise de demarcação de terras, né? Então, tem que ser de difícil solução. Terceiro pressuposto, não pode versar sobre o estado civil das pessoas. Se falar em estado civil das pessoas, é 92 e não se discute. Aqui são todas as outras questões de direito civil que não sejam o estado civil das pessoas. Posse, propriedade, são exemplos de que outras questões que não sejam relativas ao estado civil das pessoas. Um outro pressuposto, claro, tem que ser de competência extrapenal. Se a questão prejudicial for de competência penal, o próprio juiz penal resolve e a gente não discute isso. Então, a questão prejudicial do 93 também tem que ser questão de ordem extrapenal. Posse, propriedade, são exemplos aqui. E vejam que uma diferença já para o 92 é que a ação civil já tem que estar proposta. Se o sujeito vem e faz uma alegação aqui no processo penal, que ele vai discutir a propriedade do bem lá no juízo civil, o juiz penal vai falar para ele, olha, você pode até discutir, mas eu não vou suspender o curso do processo penal. Eu vou continuar decidindo. Se chegar no momento de sentença, ainda não tiver solução lá no juízo extrapenal, eu mesmo decido. Então aqui, a ação civil já tem que estar proposta, já tem que estar em andamento. Se ela não tiver em andamento, o juiz penal segue no processo normalmente. Ele não vai aguardar a propositura da ação civil e o resultado dessa ação lá no juízo extrapenal. Ok? Quais são as consequências desse artigo 93 aqui? Primeira delas, suspensão do processo e, claro, também da prescrição. Para ocorrer essa suspensão do processo, a ação civil já tem que estar proposta. Primeira coisa. Suspensão só vai ocorrer se a ação civil já estiver proposta lá no juízo extrapenal. E por quanto tempo vai ficar suspenso esse processo aqui? Aqui não é até o trânsito em julgado. Aqui vejam que o próprio artigo 93, parágrafo 1º fala: o juiz marcará o prazo da suspensão. Eu não tenho prazo. Aqui o juiz penal fixa um prazo para a suspensão. Fixa o prazo. Isso. O próprio juiz penal fixa o prazo para a suspensão aqui. Não tenho até o trânsito em julgado. E também não tenho um prazo pré-determinado. 6 meses, 1 ano, 2 anos. O juiz penal, ao analisar como que está a situação lá no juízo extrapenal e a situação aqui, ele fixa o prazo que entender razoável. Ele pode prorrogar esse prazo por uma única vez. Prorrogou o prazo, fica aguardando lá o resultado no juízo extrapenal. Terminou o prazo, não teve solução no juízo extrapenal, o juiz penal segue com o processo penal. E ele mesmo vai decidir essa questão prejudicial aqui. Ainda, claro, que de ordem de maneira incidental. Veja que o juiz penal ele não vai ter competência para analisar aquela questão prejudicial, mas ele analisa de acordo com o que ele tem nos autos e de maneira incidental. Qual que é o problema que surge aqui? É que a gente vai poder ter decisões conflitantes entre o juízo extrapenal e o juízo penal. Pode ser, por exemplo, que aqui o juiz penal entenda que a propriedade era alheia e que houve delito. E lá no juízo extrapenal decidem que a propriedade não era alheia e não ocorreria o delito.
O sujeito, se for condenado aqui no juízo penal, o que ele vai poder fazer? Vai ter que se valer de uma revisão criminal para rescindir essa decisão. Então, o problema aqui é que a gente pode ter decisões conflitantes. Veja que a decisão do juízo penal acerca da questão prejudicial não faz coisa julgada lá no juízo civil, mas a decisão do juízo civil faz coisa julgada aqui no processo penal, ok? Uma segunda consequência é a produção de provas de natureza urgente. Vejam que essas provas de natureza urgente, na mesma maneira que eu falei lá no 92, são aquelas provas que correm o risco de desaparecer com o curso do tempo. O tempo vai passando, as provas podem acabar desaparecendo. Porém, aqui uma diferença. As provas devem ser realizadas antes da suspensão do processo. Eu não posso suspender e aí fazer a produção de provas, como foi lá no 92. Não. Aqui no 93, eu primeiro faço a produção de provas urgentes para depois suspender o curso do processo e da prescrição. Mas da mesma maneira, o juiz pode determinar sim a produção de provas urgentes. Porém, faz isso antes de suspender o processo. E uma última consequência é: aqui, se a ação civil ainda não foi proposta, o Ministério Público não vai poder propor, como foi lá no 92. Aqui, falei para vocês que a ação civil ela já deve estar proposta. Então, o que o Ministério Público faz aqui? Somente a interferência lá nessa ação civil, para garantir a celeridade dessa ação no juízo extrapenal. Então, as questões prejudiciais do artigo 93 são as questões prejudiciais não relativas ao estado civil das pessoas. Qualquer outra discussão de ordem extrapenal que não guarde aquelas relações de direito de família. Qualquer outra questão aqui, posse e propriedade, por exemplo, entram aqui no artigo 93. E cuidar apenas com essas diferenças entre os pressupostos e as consequências. Para fechar, só falta a gente ver a questão dos recursos. Quando o juiz determina a suspensão do processo, aqui em razão de uma questão prejudicial, qual é o recurso cabível dessa decisão que determina a suspensão do processo? Recurso cabível, nesse caso, será o recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 581, inciso 16 do Código de Processo Penal. Então, quando o juiz determina a suspensão do processo, uma das partes pode, de repente, não concordar, falar, olha, não era caso de suspensão. Para atacar essa decisão, recurso cabível, recurso em sentido estrito. Por sua vez, a decisão que não suspende, o juiz pode falar, olha, não vou suspender o processo, eu sigo no processo aqui. Não é caso de suspensão. E continua com o processo normal, o artigo 93, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, diz que do despacho que denegar a suspensão do processo, não será cabível recurso. Então, da decisão que nega a suspensão, eu não tenho um recurso cabível, como eu tenho no caso da suspensão, que seria o recurso em sentido estrito. Então, quando suspende, recurso em sentido estrito, quando não suspende, não tenho recurso cabível. Ok, pessoal? Por hoje é só. Tenham bons estudos!